Vamos então iniciar aqui com o nosso curso, né? A primeira coisa que você vai precisar fazer é baixar o Python, então Python Download, ok. Acessando aqui a pasta o site, né, do Python, que é python.org, você vai ter uma guiazinha de downloads, então ele vai te redirecionar para a barra downloads e você clica aqui na última versão. Agora, em agosto de 2018, o Python está na versão, acabou de passar, né, para a versão 3.7. Isso aqui não vai fazer, né, diferença praticamente nenhuma para o que nós vamos precisar aqui de trabalhar. Até se você tiver uma versão um pouco mais antiga instalada aí, pode acompanhar perfeitamente, desde que seja a versão 3 pelo menos, pode acompanhar aí perfeitamente que dá para então concluir, né, todo o curso. Mas ele é bem leve, pode baixar aí se vocês quiserem. Eu também posso mandar, vou mandar junto ao curso o instalador dele, né? Nem me lembro aqui quantos megas que deu, mas vou mandar na pasta aí junto então para você. Se você preferir instalar exatamente a mesma que eu, você terá aí o instalador. Só baixar e instalar e aí então abrir aqui, ó, quando você colocar, por exemplo, Python para pesquisar, ele vai ter alguns outros aplicativos instalados junto. Baixa a IDLE, tá joia? Que é a IDL aqui do Python. Nós vamos precisar dela justamente para poder criar a interface gráfica, que é o foco aí, né, desse nosso curso. Eu já tinha feito alguns cursos em Python, mas ainda não tinha abordado a interface gráfica e agora já tem alguns recursos bem interessantes aí para a gente estar trabalhando essas interfaces. A primeira coisa então que você vai fazer após abrir o Python Shell é clicar em File, New File, para criar então um novo arquivo, e a partir desse novo arquivo nós vamos começar a estruturar, né, a nossa interface, ou seja, o nosso sistema. Aqui eu vou precisar de ampliar um pouquinho o zoom, né, da tela para que facilite para que vocês possam visualizar o código melhor. Se vocês quiserem ampliar aí também, aqui ó, Options, configure IDLE e aqui você tem o tamanho, né? Vamos colocar aqui mais ou menos, acho que 16 também para não ficar, pode ser 18, se ficar muito grande depois eu vou controlando aqui. Ok, aí fica mais fácil também para vocês conseguirem visualizar e aí então, né, é mais fácil aqui para mim também explicar. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar de fazer é importar o tkinter, né? E aqui tem gente que fala tkinter, né? Eu falo tkinter, que é a biblioteca que vai trabalhar com interface gráfica. Então, from tkinter import, beleza. Como eu quero importar todas as bibliotecas dele, eu já coloco um asterisco no final para mim não ter nenhum tipo de problema aí, né? Então ele vai conseguir importar todas essas bibliotecas. Vou até aumentar um pouquinho mais aqui, colocar 20, porque vão ter alguns outros caracteres especiais aqui que é mais interessante, então nós trabalhamos com um zoom um pouco maior para que vocês consigam visualizar. Beleza. Além dessa biblioteca, nós vamos precisar de algumas outras aqui para o nosso sistema. Então, vou colocar aqui uma random, vamos precisar da time, vamos precisar da datetime, ok? Basicamente são essas bibliotecas. Para criar a tela, eu preciso criar um objeto, geralmente nós chamamos ele de root, que é associado ao meu tkinter, né? Então nós criamos um objeto e associamos ele ao tkinter, dessa forma aqui. A partir desse momento, esse meu objeto root, ele começa a aceitar algumas propriedades, como por exemplo, a propriedade de geometria. Então se eu coloco aqui root.geometry, eu posso definir o tamanho, né, seria a largura, altura e margens da minha tela. Vamos colocar aqui, por exemplo, que ela vai ter 1350, que é mais ou menos uma resolução utilizada hoje em dia para desktop, né? X, ou seja, por 750 de altura. E aqui eu posso definir margens. Eu vou tratar margens depois, então só vou colocar mais e vou colocar um zero. O que significa então esse mais zero? Significa que eu não quero nas laterais nenhuma margem. Então a minha tela, né, o meu sistema, ele vai ficar ocupando toda a tela, todas as laterais aqui, né, da minha página. Seria basicamente isso. E eu tenho vários outros comandos que nós podemos passar para a tela também. A tela então é o nosso root. Eu posso passar para ela um título e aqui dentro então definir que título será esse. Posso passar para ela uma configuração, por exemplo, de background, então root.configure, e aqui eu falo que a configuração que eu vou fazer vai ser no fundo dela, no background, e aqui eu passo a cor, né? Vamos colocar aqui dessa forma, perfeito. Então ela vai ter uma cor de fundo para essa tela verde. Posso aqui também utilizar
vários outros parâmetros para fonte, isso a gente vai fazer depois. No final, é importante que você utilize o main loop, que é para que você defina então que aqui exatamente está terminando a sua tela. Tudo que você for desenvolver aí dentro do seu sistema terá que estar antes dessa linha, que é o final, né, dessa nossa tela.